No vídeo de hoje, vamos explorar um dos episódios mais enigmáticos e profundos da Bíblia. A escuridão que cobriu a terra por 3 horas, ao meio-dia, durante a crucificação de Jesus Cristo. Um evento que transcende as páginas das Escrituras e ressoa profundamente com mistérios cósmicos, históricos e espirituais. Vamos mergulhar nos detalhes dessa incrível ocorrência e tentar entender o que ela realmente significou, tanto do ponto de vista bíblico quanto científico. Prepare-se para uma jornada repleta de mistério e revelações. Tudo começa no Gólgota, no dia da crucificação. Jesus, o Filho de Deus, está pendurado na cruz, sendo alvo de zombarias e sofrimento físico extremo. Mas então, algo inimaginável acontece. Por volta da hora sexta, a terra se fez em trevas até a hora nona. Lucas 23:44. Ao meio-dia, quando o sol normalmente brilha com força, uma escuridão repentina cobre toda a terra. São 3 horas de escuridão profunda, um fenômeno que para muitos representa muito mais do que um simples eclipse. Naquela época não havia explicação científica para tal evento. Para os que estavam ao redor da cruz, esse momento foi profundamente simbólico e aterrador. Mas o que realmente causou essa escuridão? Cientificamente, sabemos que eventos naturais podem influenciar a luminosidade da Terra, mas 3 horas de escuridão ao meio-dia? A explicação mais comum que a ciência oferece seria um eclipse solar, onde a Lua cobre o Sol. No entanto, o Evangelho de Mateus 27:45 menciona que a escuridão durou desde o meio-dia até as 3 da tarde, algo que dificilmente pode ser explicado por um eclipse solar normal, pois esses eventos duram apenas alguns minutos. A NASA, em um estudo sobre fenômenos naturais e astronômicos, sugeriu que, embora um eclipse solar não pudesse explicar totalmente esse evento, existem outros fenômenos, como uma tempestade de poeira ou uma nuvem de gases vulcânicos, que poderiam ter alterado a luz solar por um longo período. Estudos de erupções vulcânicas no passado, como a do Monte Tambora em 1815, revelaram que grandes quantidades de cinzas podem escurecer a atmosfera, bloqueando parcialmente a luz solar por dias ou até semanas. Outra explicação é o do forte vento Charave, fenômeno meteorológico típico da região, ganha destaque nas investigações. Este vento, quente e seco, sopra forte, com rajadas de mais de 100 km por hora sobre a terra de Israel desde o deserto. Durante a primavera e o outono, o norte da África e a Península Arábica recebem a ação do Charave, que é capaz de levantar partículas de poeira e areia, deixando-as suspensas no ar por um longo período, transformando o dia em noite e reduzindo drasticamente a visibilidade. No Israel moderno, Charave também é conhecido por seu nome árabe Hassin ou Jamsin. Pronuncia-se Shamsin, que significa 50, e refere-se aos 50 dias entre Pessach e Shavuot, temporada mais comum em que ocorre esse vento, que é entre março e maio. Sua intensidade pode chegar a aproximadamente 140 km por hora, com uma elevação de temperatura de até 20 graus em um período de 2 horas, exatamente no período possível da morte de Jesus. Segundo o Evangelho, quando Jesus morreu, a terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus 27:50 a seguir. Muitos pesquisadores buscaram indícios de possíveis movimentos fortes de terra na área naquela época. Por exemplo, o geólogo Jefferson Williams, da Supersonic Geophysical, e seus colegas Markus Schwab e Achim Brauer, do Centro Alemão de Pesquisa de Geociências, estudaram o subsolo da praia de Ein Gedi, na costa oeste do Mar Morto, a 21 quilômetros de Jerusalém. Lá encontraram sedimentos deformados que revelam que entre os anos 26 e 36 d.C. ocorreu um grande terremoto, justamente entre os anos do governo de Pôncio Pilatos na Judéia, mas, por enquanto, os avanços não permitem determinar um ano específico para confirmar o que diz o Evangelho. Mas se você realmente quer saber a verdade, ouça com atenção até o final desse vídeo e você ficará impactado. Bem no livro de Gênesis 1:3, o Senhor Deus criou a luz no primeiro dia, mas o sol, a lua e as estrelas foram criados somente no 4º dia. Isso mostra que o que ilumina o mundo é a luz que ele criou, e não o sol e a lua. Eles são apenas governantes do dia e da noite e das estações. Por isso,
Jesus disse em João 12:12 que ele é luz do mundo e em Tiago 1:17 faz menção de Deus como o Pai das luzes. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Alguns teólogos acreditam que no momento em que todos os pecados estavam sendo redimidos por Jesus na cruz, afirmam que o Pai virou as costas para Jesus, porque Deus não compactua com o pecado, e o pecado da terra estava sobre Jesus, seu Filho, naquele momento. Por isso, Jesus, em muitas passagens, chamava Deus de Pai. Naquele momento, chamou-o de Deus meu, conforme Marcos relata, porque naquele momento Jesus estava separado do Pai, consumindo a ira de Deus. Quando Deus se vira de costas para seu Filho, ele deixa o mundo em trevas, porque a única luz que deveria iluminar a terra era o próprio Deus Pai. Na passagem de Amós, uma profecia deixa bem claro esse fenômeno. Veja só, em Amós 8:9, Deus diz: acontecerá naquele dia, diz o Senhor Deus, que porei o sol a meio-dia e escurecerei a terra em um dia claro. Isso também nos mostra algo. Sem Deus vivemos em trevas, conforme ele nos ensinou em João 1:4-5, para sermos luz e sal da terra diante das trevas da sociedade. A relação entre ciência e fé tem sido um tema debatido há séculos. Em muitos casos, as pessoas procuram entender o mundo ao seu redor por meio de explicações científicas, tentando dar sentido aos mistérios da vida e do universo. Contudo, há algo fundamental que muitas vezes é esquecido: Deus não depende da ciência para nada. Pelo contrário, é a ciência que, por sua vez, depende de Deus, pois tudo o que existe foi criado por Ele. A ciência não pode nem deve tentar limitar ou definir o poder de Deus, que é infinitamente maior e além da nossa compreensão. No momento em que falamos sobre os eventos bíblicos, como a escuridão que cobriu a terra durante a crucificação de Jesus, muitos tentam buscar explicações científicas. A escuridão repentina, descrita nas Escrituras como um fenômeno que durou 3 horas, é algo que para a mente humana pode parecer um mistério a ser resolvido. Contudo, ao abordarmos esse evento, é essencial compreender que Deus não precisa de explicações científicas para justificar o que Ele faz. Ele é o Criador de tudo, incluindo a própria ciência. A Bíblia é clara sobre a soberania de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Deus é o autor do universo, e tudo o que existe é resultado do seu poder. A ciência, por mais avançada que seja, não pode explicar, compreender ou medir os mistérios da vontade de Deus. Ela foi criada dentro dos limites da criação, enquanto Deus está além desses limites. Deus não precisa da ciência para justificar seus atos. A própria ciência, com todos os seus métodos e descobertas, foi criada por Deus. A natureza, a física, as leis da matemática e da biologia, tudo isso tem um fundamento divino. Em Salmo 104:24, o salmista diz: quão numerosas são as tuas obras, Senhor! Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas criaturas. Deus, em sua infinita sabedoria, criou todas as coisas. Ele instituiu as leis naturais que governam o mundo, mas essas leis não limitam o seu poder. Ao contrário, são uma manifestação da sua ordem e perfeição. A ciência pode estudar e compreender essas leis, mas ela não pode controlar o que Deus decide fazer. A ciência busca entender o funcionamento da criação, mas não pode explicar o porquê de tudo existir ou o motivo dos eventos que acontecem no mundo. Isso é algo que pertence a Deus e é algo que muitas vezes está além da nossa capacidade de entendimento. Até mais, se inscrevam no canal para conhecer mais da Palavra de Deus.